Olá, quem fala é Jones Camilo e vamos continuar aqui a nossa leitura do livro Uma Igreja com Propósitos, de Rick Warren. Vamos continuar aqui a parte 2 do livro, tornando-se uma igreja dirigida por propósitos, e hoje nós leremos o capítulo 8, Aplicar os propósitos. Confiamos no Senhor que vocês estejam pondo em prática as coisas que nos ensinamos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Chegamos à parte mais difícil do caminho da transformação de sua igreja em uma igreja com propósitos. Muitas igrejas fizeram tudo o que falei nos capítulos anteriores. Definiram os propósitos, comunicando-os regularmente aos membros e desenvolveram uma declaração de propósito. Algumas até reorganizaram as estruturas ao redor de seus objetivos. Uma igreja com propósitos, no entanto, deve ir um passo além e aplicá-los rigorosamente a cada área da igreja. Programação, agenda, orçamento pessoal, pregação e assim por diante. Integrar os propósitos a cada área e aspecto da vida de sua igreja é a fase mais difícil. Saltar de uma declaração de propósito para ações dirigidas por propósitos requer uma liderança totalmente comprometida com o processo. A aplicação dos propósitos demandará meses ou talvez anos de oração, planejamento, preparo e experimentação. Vá devagar. Concentre-se no progresso e não na perfeição. Os resultados serão bem diferentes dos obtidos em minha igreja ou em qualquer outra igreja com propósitos. Existem 10 áreas a serem consideradas no processo de reformulação de sua igreja para que ela se torne uma igreja com propósitos. 10 maneiras de se tornar dirigido por propósitos. 1. Conquiste novos membros com base nos propósitos. Use os ciclos de compromisso como estratégia para assimilar pessoas na sua igreja. Comece levando-as sem igreja da comunidade para a multidão, para a adoração. Depois transfira-os da multidão para a congregação, para a comunhão. Da congregação, eles devem ser encaminhados ao grupo dos comprometidos, para discipulado. E daí para o núcleo, para ministério. Finalmente, leva o ministério de volta à comunidade para o evangelismo. Esse processo cumpre todos os 5 propósitos da igreja. Observe que minha gestão é que você faça sua igreja crescer de fora para dentro, não de dentro para fora. Comece com a comunidade e não com o núcleo. Esse conselho é o oposto dos sugeridos nos livros sobre implantação de igrejas. O método tradicional de começar uma igreja é criando um núcleo de cristãos comprometidos para depois atingir a comunidade. O problema que vejo no método de dentro para fora é que, quando o implantador de igrejas consegue discipular seu núcleo, ele já perdeu o contato com a comunidade e fica receoso de interagir com sem igreja. É fácil ser contaminado com o que Peter Wagner denomina koinonite, ou seja, uma comunhão tão fechada que os visitantes ficam com medo ou impossibilitados de se envolver com a igreja. É comum o núcleo que inicia uma igreja gastar tempo demais no estágio de pequenos grupos, perdendo o sentido missionário. O fogo do evangelismo se apaga. O problema com a maioria das igrejas pequenas é que elas são somente núcleo. As mesmas 50 pessoas fazem tudo na igreja, são cristãos há tanto tempo que têm poucos ou mesmo nenhum amigo não cristão a quem testemunhar. Uma igreja com essa característica precisa desenvolver os outros 4 ciclos. Quando iniciei a Saddleback, comecei pensando na comunidade inteira, especialmente no sem igreja. Conheci centenas deles pessoalmente nas 12 semanas que passei indo de porta em porta, ouvindo as pessoas que não costumavam ir à igreja e pesquisando sobre suas necessidades. Desenvolvi relacionamentos e construí pontes de amizade com o maior número possível de não cristãos. Depois, ajuntei a multidão dessa mesma comunidade por meio de uma carta que informava o início de nossas atividades, enviada a 15.000 lares. Enviei-lhes uma correspondência com base no que eu havia aprendido sobre eles em minhas pesquisas.
Fizemos também bastante propaganda no primeiro ano, pois não tínhamos relacionamentos suficientes para depender somente de uma divulgação boca a boca. Essa é a realidade na maioria das igrejas pequenas. Hoje, com milhares de membros convidando os amigos para visitar nossa igreja, a propaganda é desnecessária. Naquele primeiro ano, tudo o que fizemos foi reunir uma multidão a fim de lhe apresentar Cristo. Assim como o lançamento de um foguete demanda enorme quantidade de energia, também é necessário muito esforço para juntar uma multidão a partir do nada. Nosso enfoque era bastante concentrado. Eu pregava uma mensagem evangelística simples e direta com sermões intitulados Boas Notícias para Problemas do Dia a Dia ou O Plano de Deus para a Sua Vida. No final do primeiro ano, cerca de 200 pessoas frequentavam as reuniões, a maioria de novos convertidos. Em nosso segundo ano, comecei a trabalhar para introduzir os cristãos da multidão na congregação. Continuamos alcançando a comunidade e fazendo a multidão aumentar em número, mas sempre enfatizando a importância dos relacionamentos de comunhão. Nosso esforço estava concentrado em converter frequentadores em membros. Comecei a falar sobre o valor de ser membro de uma igreja, dos benefícios e responsabilidades de se tornar participantes da família da igreja. Pregava mensagens intituladas Estamos juntos nessa, pertencemos à família de Deus ou Por que temos uma igreja? Ainda me lembro da emoção de ver Deus transformando a multidão de meros frequentadores em uma congregação amorosa de membros. No terceiro ano, instituí um plano para aumentar o nível de compromisso de nossos membros. Desafiava constantemente a congregação a aprofundar sua dedicação a Cristo. Ensinei-os a estabelecer disciplinas e hábitos que levam à maturidade espiritual. Preguei uma série de mensagens sobre compromisso intitulada Juntos Crescemos e outras sobre doutrinas básicas. Perguntas que eu queria fazer a Deus. É claro que ensinei essas coisas para os novos convertidos no primeiro e no segundo ano, mas no terceiro dei maior ênfase a esses ensinamentos. Enquanto o povo se tornava solidamente estabelecido na fé, preguei sobre o envolvimento no ministério por meio de mensagens como Cada membro é um ministro, em uma série denominada Fazendo o Máximo com o que Deus lhe deu. Deixei bem claro que o cristão que não ministra é uma contradição e desafiei o mito de que a maturidade espiritual é um fim em si mesma. Enfatizei que a maturidade é para investir no ministério. Embora tivéssemos ministros leigos desde o princípio, começamos a organizá-los melhor em um núcleo distinto na igreja. Contatei pessoas para me ajudar a dirigir reuniões regulares de treinamento e a supervisionar os líderes de nossos ministros leigos. Dá para ver o progresso natural? Você constrói um ministério multidimensional ao conquistar novos membros do ponto de vista dos propósitos, concentrando-se no nível de compromisso de cada vez. Não se sinta na obrigação de fazer tudo simultaneamente. Nem mesmo Jesus agiu assim. Construa de fora para dentro. Uma vez organizados os 5 grupos, você está no caminho certo. Depois é só mantê-los equilibrados. Alguns podem criticar a lentidão com que conduzimos as pessoas a um nível de compromisso mais profundo. Lembre-se, porém, de que começamos com os 100 igrejas e que desenvolvemos uma filosofia de ministério a partir do nada, tudo ao mesmo tempo. Sempre vi a edificação da igreja Saddleback como uma tarefa para toda a vida. Meu desejo é semelhante ao de Paulo que, como sábio construtor, pôs o fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Leva tempo conquistar comprometimento, desenvolver qualidade e conduzir as pessoas pelos círculos de compromisso. Posso dizer a você como construir uma igreja equilibrada e saudável, mas não posso ensiná-lo a fazer isso rapidamente. Igrejas sólidas e estáveis não são construídas em um dia. Para fazer um cogumelo, Deus leva 6 horas, mas quando deseja fazer um carvalho, ele despende 60 anos. Você quer que sua igreja seja como cogumelo ou como carvalho? 2. Elabore programas em torno dos propósitos. Quando você escolhe ou desenvolve um programa para cumprir cada um dos propósitos, lembre-se que cada ciclo de compromisso também corresponde a um propósito da igreja. Utilizando os 5 propósitos como estratégia para suas programações, você irá identificar seus alvos, comunidade, multidão, congregação, comprometidos e núcleo.
seu objetivo para cada um: evangelismo, adoração, comunhão, discipulado e ministério. Deixe sempre bem claro para a igreja o propósito de cada programa. Elimine qualquer programa que não cumpra um propósito. Mude-os quando você achar outro programa que desenvolva melhor seus objetivos. Os programas sempre devem servir os propósitos. Eventos Ponte. Na sede Libec, o principal programa utilizado para causar impacto na sociedade é nossa série anual de eventos comunitários de longo alcance. Nós os chamamos Eventos Pontes porque são desenvolvidos para construir uma ponte entre a igreja e a comunidade. São normalmente de grande magnitude, pois a ideia é chamar a atenção de todos. Esses eventos incluem a festa da colheita, uma alternativa segura para as crianças no Halloween, um culto na véspera de Natal para toda a comunidade, um culto de Páscoa também para todos, um dia no Velho Oeste, próximo ao Dia da Independência. Alguns de nossos eventos pontes são essencialmente evangelísticos, enquanto outros são considerados pré-evangelísticos e simplesmente fazem que os 100 igrejas de nossa comunidade conheçam nossas atividades. Culto para interessados. O programa principal para a multidão é nosso culto de fim de semana para os 100 igrejas. Ele foi planejado e desenvolvido para que os nossos membros possam trazer amigos não salvos para os quais estejam testemunhando. O propósito desse culto é ajudar a não substituir o evangelismo pessoal. Pesquisas demonstram que as pessoas se decidem por Cristo mais cedo quando existe um grupo de apoio. O programa principal para a congregação é a nossa rede de pequenos grupos. Comunhão, cuidado pessoal e senso de pertencer são os benefícios dessas reuniões. Dizemos às pessoas: você não vai se sentir realmente parte da família dessa igreja até que se junte a um pequeno grupo. Instituto de Desenvolvimento de Vida. O programa principal para os comprometidos é o nosso Instituto de Desenvolvimento de Vida, que oferece um amplo conjunto de oportunidades para crescimento espiritual. Estudos bíblicos, seminários, palestras, oportunidades de mentoreamento e programas de estudos independentes. No final do curso, os participantes recebem um certificado. Nosso culto de meio de semana é parte vital do Instituto de Desenvolvimento de Vida. SALT. O programa principal para o núcleo é nossa reunião mensal do SALT, que tem a seguinte sigla: Treinamento Avançado de Liderança da Sede Libec, que em inglês é Sede Libec Advanced Leadership Training. É uma reunião de 2 horas que acontece na noite do primeiro domingo de cada mês. O programa é assim, composto: testemunho dos líderes, explanação de visão pelo pastor, aperfeiçoamento de habilidades, treinamento em liderança, oração e ordenação de novos ministros leigos. Como pastor, considero essa reunião mais importante e para a qual mais me preparo. É uma oportunidade sem preço de instruir, inspirar e expressar apreciação pelo povo que realiza o trabalho em minha comunidade. A coisa mais importante em relação à programação da igreja é que não existe um programa, por mais eficiente que tenha sido no passado, que possa cumprir adequadamente todos os propósitos. Da mesma forma, nenhum programa por si só pode atender a todos os componentes de cada círculo. É necessário ter variedade para atingir os 5 níveis de compromisso e cumprir todos os objetivos. 3. Eduque seu povo com base nos propósitos. O programa de educação cristã de nossa comunidade é dirigido por propósitos. Nossa meta é ajudar as pessoas a desenvolver um estilo de vida de evangelismo, adoração, comunhão, discipulado e ministério. Queremos produzir praticantes da palavra e não somente ouvintes. Desejamos transformar, não apenas informar. Um de nossos slogans é: você só crê na parte da Bíblia que pratica. Transformação não acontece por acaso. Temos de estabelecer um processo de formação de discípulos ou de educação que encoraje as pessoas a agir conforme o que lhes foi ensinado e recompensá-los quando agem assim. Chamamos a isso processo de desenvolvimento de vida. Usamos o diagrama simples de um campo de beisebol em forma de diamante para visualizar e explicar aos nossos membros o processo de ensino e assimilação. Cada base representa um curso completo e um nível mais profundo de compromisso. Você chega à primeira base retângulo quando completa a classe número 1 e se compromete com os pactos de membresia. Atinge a segunda base
após completar a classe número 2 e compromete-se com o pacto de crescimento espiritual. Alcança a terceira base quando completa a classe número 3 e compromete-se a servir no ministério da igreja. Finalmente, ao concluir a classe número 4, deve comprometer-se em compartilhar sua fé, tanto em casa quanto em viagens missionárias. No beisebol, você começa rebatendo a bola no retângulo inferior, que é a primeira base. Depois corre de base em base no sentido anti-horário. Nesse esporte, os corredores que não saem de sua base não marcam pontos. Costumamos dizer à igreja que nossa meta é chegar à última base e assim marcar pontos. Queremos que eles completem as 16 horas de treinamento básico e se comprometam a cumprir os pactos explicados em cada base. Existe um pacto por escrito em cada base. A nossa expectativa é que todos assinem e assumam um compromisso antes de seguir em frente. Nenhum membro pode ir para a etapa seguinte sem que esteja comprometido com as exigências de cada pacto. A maioria das igrejas faz um bom trabalho ao levar pessoas à primeira base ou até mesmo à segunda. Elas recebem Jesus, são batizadas e se unem à igreja, primeira base. Algumas comunidades também fazem um trabalho excelente a ajudar os cristãos a desenvolver hábitos que os levem à maturidade espiritual, segunda base. Poucas igrejas, contudo, conseguem conduzi-los a um ministério mais apropriado para cada um, terceira base. E raras são as que treinam seus membros para ganhar outras pessoas para Cristo e cumprir o propósito de sua vida, home plate. O maior alvo da Saddleback é transformar espectadores em soldados. Você não julga a força de um exército pela quantidade de soldados que comem no refeitório, e sim pela sua atuação nas linhas de frente. Da mesma forma, a força da igreja não pode ser medida pelo número de pessoas que frequentam os cultos, multidão, mas por quantas servem no núcleo. Entendo que a igreja deve ser um posto de envio de missionários. Contudo, somente quando fazemos os membros percorrerem todas as bases e chegar ao home plate é que podemos cumprir a grande comissão. 4. Comece pequenos grupos com base nos propósitos. Não espere que os pequenos grupos façam todos a mesma coisa. Permita que se especializem. Grupos de interessados. Nossos grupos de não cristãos são formados exclusivamente para evangelizar. Eles proporcionam um ambiente acolhedor para quem quer fazer perguntas, expressar dúvidas e examinar a doutrina cristã. Grupos de apoio. Temos grupos de apoio com o propósito de cuidar da congregação, ter comunhão e adorar. Muitos deles são especializados em dar apoio e demonstrar companheirismo em algum estágio da vida, como, por exemplo, pais que acabaram de ter o primeiro filho, estudantes universitários ou pais solteiros. Outros lidam com a dor dos que perderam o companheiro por morte ou divórcio. Temos vários grupos de restauração. Grupos de serviço. Esses grupos são formados em torno de ministérios específicos. Nosso orfanato no México, ministério nas prisões, um ministério voltado para casais em processo de divórcio. Grupos como esses naturalmente propiciam comunhão por meio de uma tarefa, projeto ou ministério em comum. Grupos de crescimento dedicam-se a nutrir, treinar discípulos e estudar profundamente a Bíblia. Oferecemos dezenas de cursos e alguns desses grupos fazem estudos mais aprofundados sobre a mensagem da semana anterior. Em vez de forçar as pessoas a se conformar com a mentalidade tamanho único, permita que escolham o tipo de pequeno grupo que melhor preenche as necessidades, interesses, circunstâncias e maturidade espiritual de cada uma delas. Não esperamos que cada pequeno grupo preencha todos os propósitos da igreja, mas queremos que cada um deles seja organizado ao redor de pelo menos um desses propósitos. 5. Contrate funcionários de acordo com os propósitos. Cada pessoa que contratamos para trabalhar em nossa equipe recebe uma descrição de trabalho baseada nos propósitos. Durante a entrevista, usamos questões padronizadas, a fim de descobrir a qual dos propósitos o candidato é mais propenso, e então o posicionamos de acordo com o resultado. Não buscamos somente caráter e competência ao entrevistar alguém, e sim amor por um dos propósitos. Pessoas que sentem amor por alguma coisa farão o trabalho com mais motivação. Se eu estivesse estabelecendo uma igreja com propósitos hoje,
Recrutaria 5 voluntários para ocupar algumas posições em minha equipe. Um diretor de música para ajudar nos cultos voltados para a multidão, um diretor de membresia para ensinar a classe, comprometidos com a membresia e supervisionar os membros da congregação, um diretor de maturidade para ensinar a classe, comprometidos com a maturidade e supervisionar os programas de estudo bíblico para os comprometidos, um diretor de ministério para ensinar a classe, comprometidos com o ministério, entrevistar pessoas para definição ministerial e supervisionar os ministérios dos líderes do núcleo. Por último, um diretor de missões para ensinar a classe comprometido com missões, a administrar nosso programa de evangelismo e missões na comunidade. Daria a essas pessoas uma ajuda de custo e depois, quando a igreja crescesse, um salário integral. Com esse plano, sua igreja pode ser dirigida por propósitos, qualquer que seja o tamanho dela. 6. Forme equipes em torno dos propósitos. Em vez de organizar departamentos tradicionais, organize-se com equipes baseadas nos propósitos. Na sede LIBEC, cada líder e cada membro de nosso grupo é designado para uma ou mais equipes baseadas em propósitos. Cada equipe é liderada por um pastor que é auxiliado por um coordenador. Ela é composta por uma combinação de ministros remunerados e líderes voluntários. Juntos lideram programas, ministérios e eventos que cumprem um propósito da igreja em particular, designado para aquela equipe. Equipe de missões. A equipe de missões é designada com o propósito do evangelismo. Seu alvo é a comunidade. Seu trabalho é planejar, promover e supervisionar todos os eventos pontes da igreja. Grupos de interessados. Treinamento de evangelismo, incluindo o curso Comprometidos com Missões, programas e atividades evangelísticos e projetos missionários. Ela deve organizar o que é necessário para alcançarmos a comunidade e o mundo para Cristo. Enviar pessoas é um negócio da igreja. Nossa meta é que 25% de nossos membros sejam envolvidos em algum tipo de trabalho missionário a cada ano. Ficaria muito feliz em ver nossa frequência baixar durante o verão, não porque o povo está de férias, mas por estar trabalhando no campo missionário. Outra meta é enviar 200 missionários de tempo integral nos próximos 20 anos. No ano passado, enviamos membros adultos para projetos missionários nos 5 continentes. Vários jovens trabalharam em nosso projeto missionário no Orfanato do México e em missões de resgate no Centro Decadente de Los Angeles. Equipe de magnificação /musical. Essa equipe é designada para o propósito da adoração. Seu alvo é a multidão e sua tarefa é planejar nossos cultos de fim de semana para interessados e visitantes, músicas especiais e eventos e providenciar cânticos de adoração para o restante da igreja. Equipe de membresia. Seu propósito é a comunhão no rebanho. É responsável por nosso curso mensal de candidatos à membresia, comprometidos com a membresia. Supervisiona todos os grupos de apoio, casamentos, funerais, cuidado pastoral, visitação em hospitais e outras obras de cunho social no âmbito da congregação. Opera também um centro de aconselhamento e é responsável por todos os principais eventos de comunhão na família eclesiástica. Equipe de maturidade. A equipe de maturidade é responsável pelo propósito do discipulado. Sua meta é o compromisso. Seu alvo é levar nossos membros a um compromisso espiritual mais profundo e ajudá-los a desenvolver a maturidade espiritual. Essa equipe coordena o curso Comprometidos com a Maturidade e é responsável pelo Instituto de Desenvolvimento de Vida. O culto de celebração do meio da semana, todos os estudos bíblicos, grupos de crescimento nos lares e campanhas especiais de crescimento espiritual para toda a igreja. Produzem também guias devocionais para a família, currículos de estudos bíblicos e outros materiais de apoio. Equipe de ministério. Essa equipe atende ao propósito do ministério. Como o nome já diz, sua meta é o núcleo e trabalha para transformar membros em ministros, fazendo que descubram seu ministério. Essa equipe coordena o Centro de Desenvolvimento Ministerial e é responsável por todos os grupos de serviço, pelas reuniões mensais do curso Comprometidos com o Ministério e pelas reuniões do SALT. Eles também auxiliam, treinam e supervisionam os líderes. O alvo dessa equipe é ajudar cada membro da igreja a encontrar uma atividade em que possa expressar seus dons e habilidades.
7. Pregue com base nos propósitos. Para produzir cristãos equilibrados e sadios, você precisa planejar sua agenda de mensagens, incluindo temas relacionados aos 5 propósitos. Uma série de 4 semanas para cada um dos propósitos da igreja pode ser ministrada em apenas 20 semanas. Sobraria mais de meio ano para pregar sobre outros assuntos. Planejar sua pregação em torno dos propósitos não significa que você deva sempre pregar sobre igreja. Personalize os propósitos. Pregue sermões com o tema dos 5 propósitos de Deus para cada cristão. Aqui estão alguns títulos de séries que preguei nas quais apliquei os propósitos de maneira personalizada. Você foi formado para ter valor? Uma série para mobilizar as pessoas para o ministério. Os 6 estágios da fé, sobre as circunstâncias que Deus utiliza para amadurecer os cristãos, aprendendo a ouvir a voz de Deus, sobre adoração, respondendo às perguntas mais difíceis da vida, série baseada em Eclesiastes, a fim de preparar as pessoas para o evangelismo. Construindo grandes relacionamentos, sobre 1 Coríntios 13, para aprofundar os relacionamentos na igreja, a utilizar os 5 propósitos como guia para planejar sua agenda de mensagens, você está pregando com um propósito. 8. Faça um orçamento em torno dos propósitos. Classificamos cada item do orçamento de nossa comunidade pelo propósito a que ele servirá. A forma mais rápida para descobrir as prioridades de uma igreja é pela análise de seu orçamento e de seu calendário. A forma de gastarmos nosso tempo e dinheiro mostra o que é realmente importante para nós, a despeito do que afirmamos acreditar. Se sua igreja diz que o evangelismo é uma prioridade, você deve ser capaz de provar isso pela cota do orçamento destinada a esse item. De outra maneira, você estará fazendo as coisas para inglês ver. 9. Prepare o calendário com base nos propósitos. Separe 2 meses de cada ano para melhor enfatizar cada propósito. Depois de a equipe composta por obreiros e voluntários, a missão de enfatizá-lo durante esse período. Por exemplo, janeiro e junho podem ser os meses da maturidade. Durante o mês da maturidade espiritual, você pode ler o Novo Testamento como congregação, ajudá-los a memorizar versículos a cada semana ou ministrar estudos bíblicos para toda a igreja. Fevereiro e julho podem ser os meses do ministério. Neles você pode promover feiras ministeriais para recrutar pessoas para o ministério. O pastor pode pregar uma série de mensagens sobre o serviço ministerial. Os membros podem ser encorajados a se juntar a um grupo de serviço. Março e agosto podem ser os meses dedicados a missões com atividades como treinamento para evangelismo, conferências missionárias e projetos de missões para todos os membros da igreja. Abril e setembro podem ser os meses da membresia dedicados especialmente ao recrutamento de frequentadores para que se tornem membros. Você pode planejar uma série de eventos de comunhão com toda a igreja, tais como piqueniques, concertos e festivais. Maio e outubro podem ser os meses da exaltação, período com ênfase na adoração pessoal e coletiva. Separados esses meses para cada um dos 5 propósitos, você ainda terá 2 meses livres. Nesse caso, novembro e dezembro ficam livres para os preparativos do Natal. Não se engane, se você não agendar os propósitos no calendário, eles não serão enfatizados. 10. Avalie com base nos propósitos. Para se firmar como igreja no mundo de constantes mudanças, é preciso estar continuamente avaliando o que se faz. Os processos devem ser construídos e revistos. Avalie para alcançar a excelência. Numa igreja com propósitos, a eficiência deve ser medida pelo padrão dos propósitos. Ter um propósito sem meios práticos de avaliar os resultados é como se a NASA planejasse enviar um foguete à Lua sem um sistema de navegação. Provavelmente não haveria como corrigir o curso e o alvo não seria alcançado. Em nossa igreja, desenvolvemos um sistema de navegação que chamamos instantâneo da Sedley-Beck. Nossos pastores revisam-no a cada mês. O instantâneo é um resumo de 6 páginas de nosso processo de desenvolvimento de discípulos. Ele identifica quem está em cada uma das bases do processo de desenvolvimento de vida.
campo de beisebol. Indica também quantas pessoas fazem parte naquele momento de cada um dos círculos de compromisso e mede a saúde da igreja. O instantâneo força-nos a uma visão crítica e honesta do desempenho da igreja. Assim, fica fácil detectar falhas no sistema. Por exemplo, se nosso público nos cultos de celebração aumenta em 35% no ano, mas a membresia frequência aos pequenos grupos cresce apenas 20%, é sinal de que temos de corrigir alguma falha. Estatísticas como essa nos ajudam no processo de avaliação e determinam as áreas em que devemos nos concentrar. Como mencionei no capítulo anterior, devemos constantemente nos perguntar: qual é o nosso negócio e como vai nosso negócio? Crescendo forte. Na tentativa de aplicar os propósitos em cada área da igreja, você perceberá que ela está ficando cada vez mais forte, em vez de ficar criando programas para manter o povo motivado. Você pode se concentrar apenas nos pontos essenciais. A aprendizagem se faz pelos erros e pelos acertos. Se propósitos imutáveis guiam sua igreja, você pode melhorá-los a cada ano. Quanto mais membros entenderem e se comprometerem com os propósitos, mais forte sua igreja irá se tornar.